Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande. Hoje a nossa alegria ela está redobrada, né? A nossa irmã Cristiane aí com a gente, Mateus, a mãe dela, né? Uma visita para nós assim importante, porque foram anos, né? De trabalho juntos aqui. E a gente assim aprendeu muito com os nossos irmãos, com o Danilo, com a Cristiane, que trouxe muita coisa, enriqueceu muito a nossa casa. E a gente ficou com pesar quando eles partiram, né? A gente sabia que um dia, né, nossos irmãos iriam partir. Mas a gente ficou com muito pesar. Mas hoje ela está aí junto com a gente, o Danilo está sempre aí também, né? Trazendo para nós aí a palavra. Tenho certeza que a gente hoje vai colher muitas coisas boas. Então vamos aproveitar mais essa oportunidade que nós temos. E esse, para nós, ele representa o momento mais importante das nossas vidas. Por quê? É onde que nós adquirimos conhecimento, é onde que nós buscamos aprendizado que nos ajuda a caminhar lá fora, que facilita as nossas passadas para que nós possamos, né, meus irmãos, saber lidar no dia a dia com os problemas e com as dificuldades, à luz do Evangelho de Jesus. Foi para isso que ele trouxe para nós essas informações, essas orientações. Mas, sem mais delongas, que a gente quer ouvir a nossa irmã Cristiane, todos nós, né? Eu vou agora convidar os meus irmãos para que nós possamos fechar os nossos olhos. Vamos agora deixar lá fora tudo aquilo que pertence ao mundo lá fora, tudo aquilo que pertence à terra. Vamos deixar as nossas preocupações, os nossos problemas. Já tivemos tempo suficiente para cuidar das coisas da terra. Agora, nós vamos alimentar o nosso espírito. Então, vamos levar nossos pensamentos até os planos maiores. E vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus, amigo dos sofredores, amigos de todos nós que hoje nos encontramos aqui em provas e expiações, sabemos, Senhor, que vós se encontra aqui junto de nós, porque vós mesmo disse que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em vosso nome, juntos a ela vós estariam. E com essa certeza, Senhor, né, nós estamos aqui, podemos sentir as vossas vibrações, as vossas energias de paz e de amor, que nos envolve nesse momento em que nós buscamos, através da palavra, através da palestra da noite da nossa irmã Cristiane, aquilo que nós necessitamos para que possamos levar com cada um de nós para as nossas vidas lá fora, deixando que faça parte do nosso dia a dia, nos corrigindo, nos transformando, nos melhorando a cada dia. Te agradecemos pela oportunidade. Te abençoe e que ilumine a nossa irmã, juntamente com seus amigos espirituais, e permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião desta noite. Que agora tem um. Gente, vocês estão muito chique agora. Vai com tudo, viu? Tô adorando. Obrigada, viu? Não sei se eu tô fazendo direito aqui, hein? É assim mesmo que põe o negocinho? Tá chique? Boa noite. Que alegria estar aqui. Confesso que tem que segurar a emoção aqui, porque é uma delícia sentir o carinho de vocês, ver a carinha de cada um. Que gostoso que é estar aqui de volta. Espero que estejam todos bem, que passaram bem pela pandemia. Já estou sabendo que a casa está a todo vapor.
nos trabalhos, né? Que nunca parou, que continua aí firme. Peço desculpa que eu estava sem os meus livros para vir para cá, então eu anotei aqui no celular para a gente fazer algumas considerações hoje à noite. E como a gente faz em todos os estudos, eu pedi inspiração para que viesse uma mensagem que fosse bom para cada um de nós, que a gente aprendesse um pouquinho com a mensagem de Jesus. E a sugestão que me veio foi falar do Evangelho da parte de Marta e Maria. Eu trouxe aqui a passagem para a gente ir seguindo. Vocês podem me interromper quando quiserem, se quiserem complementar, perguntar, a gente fica sim à vontade. Então é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então Jesus estava caminhando e foi para uma certa aldeia. Lucas não colocou aqui para nós no Evangelho aonde seria. Então a gente vai ter que dar uma pesquisada com os outros autores para descobrir aonde que Jesus estava. Ele estava indo para Jerusalém. E essa certa aldeia era Betânia. Betânia ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém, a caminho ali de Jericó. E a gente sabe, pelos estudos que a gente faz aqui na casa, né, que a gente sempre aprende na doutrina espírita, que Jerusalém era parte da religião, do templo, e Jericó era da perdição. E no meio do caminho, Jesus parou nessa aldeia. Notem que ele não morava lá, ele não se hospedou lá, ele estava de passagem. Então ele parou e tinha as 2 irmãs que moravam na casa, Marta e Maria. Quem recebeu Jesus foi Marta. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Então vamos pensar que Marta e Maria, que moravam em Betânia, eram as irmãs de Lázaro. Lázaro é aquele que tinha morrido e ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Então moravam os 3 irmãos viviam lá, mais o marido de Marta, que era um certo Simão, como está lá no Evangelho. Marta era a irmã mais velha, então ela era a dona da casa. E na tradição judaica, quem recebia em casa era a irmã mais velha. Por isso que ela ficou por conta de cuidar da alimentação, dos aposentos, da limpeza da casa, ela que tinha que cuidar disso. E a tradição judaica, ela mantinha os preceitos femininos já muito vivos, desde muito antes da vinda de Jesus. E eu quis trazer isso para a gente refletir um pouquinho sobre o ensinamento. Diz assim: Israel vivia num mundo patriarcal, mas sua sociedade era sempre formada por mulheres de igualdade aos olhos de Deus. Encontravam-se mulheres profetisas, juízas, rainhas, sem jamais serem excluídas do culto de Deus. Eu quis trazer essa parte aqui da mulher, porque Jesus ele falava muito com as mulheres. Naquela época, depois de uma mudança nas tradições, a sociedade foi ficando patriarcal. E sem a gente falar de machismo ou de feminismo, porque não é isso que importa para nós, porque para nós espíritas a gente sabe que uma hora a gente reencarna como homem, uma hora a gente reencarna como mulher. Então, tanto faz. O que importa é que o ser humano tenha a condição de ter uma boa vida, sendo ele reencarnado como homem ou como mulher. E ao longo dos anos, as tradições elas foram se distorcendo. E as mulheres foram ficando em segundo plano, o que é muito ruim para a evolução do mundo.
E quando a gente vem como homem, a gente aprende na firmeza, na objetividade, a dar condução para a vida. Quando a gente vem como mulher, a gente aprende na sensibilidade, na sublimidade, nessa facilidade da comunicação com os espíritos. Então, para a sociedade, é muito importante que cada um de nós tenha uma condição plena de se desenvolver. E Jesus o tempo todo chamava atenção para isso. Lá eles diziam que a honra das mães é equivalente à honra dos pais, que os direitos de família das viúvas e das mães são protegidos por lei. Então a caridade ela é reverenciada como sendo o ideal. E aí quando Jesus veio, ele foi modificando isso, então ele falou com a samaritana, ele falava com as mulheres que eram estrangeiras, que ficavam à margem da sociedade, ele falou com Maria de Magdala, ele falou com Marta e com Maria, as irmãs de Lázaro. Então ele foi trazendo isso de uma forma diferente na civilização atual. Quando a gente lê, por exemplo, Paulo e Estevão, que fala dos primeiros cristãos, a gente vai observar que Simão e todos os outros que viviam lá na casa do caminho agiam exatamente como Jesus. Então a gente vai ter mulher que pregava os ensinamentos de Jesus, mulheres que faziam oração nas sinagogas. Então, nas sinagogas não, nas casas cristãs, né? Que as sinagogas ainda haviam os romanos. Então veio trazendo isso para a sociedade, só para a gente refletir um pouquinho sobre a igualdade dos direitos e deveres e da importância de cada um de nós ter as mesmas condições de evolução. Então, nesse sentido. Então, essas medidas foram mantidas por todos os discípulos de Jesus. Continuando essa passagem que fala de Marta e Maria, Marta, irmã de Maria, no momento que Marta cuidava da casa, numa segunda vez que Jesus foi até Betânia, o Evangelho conta para nós que eles prepararam uma ceia para Jesus, que foi a última vez que eles estiveram na presença de Jesus. Foi mais ou menos uma semana antes da crucificação de Jesus. Jesus foi ceiar lá na casa de Marta de novo. Enquanto Marta cuidava da refeição, Lázaro estava sentado à mesa, Maria pegou um unguento de nardo, e aí eu fui procurar naqueles dicionários bíblicos, porque eu não sabia o que era esse unguento de nardo. Naquela época, quando chegava alguém nas casas, chegou alguém aqui na minha casa, quer uma água, quer um cafezinho, né? Se alguém for lá na minha casa, eu vou oferecer um café, que é uma coisa que a gente faz de gostoso, que a gente quer oferecer para a pessoa de bem agradável. É uma etiqueta social, um carinho, um acolhimento que a gente faz com a pessoa. Naquela época, naquele calorão lá de Jerusalém, daquela região, eles usavam oferecer de lavar os pés das pessoas. Imagina a gente andando de sandalinha lá no deserto, né, naquela areia, o pé suando, vai ficando aquele barrinho no pé, aquela coisa ruim, quente. Imagina colocar o pé numa bacia de água geladinha, refrescante, uma delícia. Da mesma forma que a gente toma um copo de água gelada na casa de alguém quando a gente chega suada, né, andou para chegar na casa da pessoa, toma aquele copo de água e refresca, eles colocavam o pé na bacia e lavavam os pés da pessoa. Quando a pessoa era muito VIP na sociedade, muito importante, era muito considerada naquele meio, além de lavar o pé daquela pessoa, eles pegavam um óleo, uma essência e passavam no pé da pessoa. Isso significava que ela era muito importante para aquela família. É como se chegasse qualquer um dos amigos lá na minha casa, eu ia fazer o que eu podia para atendê-los, com o melhor que eu podia oferecer. E ela pegou esse óleo de nardo, esse unguento, que era caríssimo. Alguns livros falam que custava um salário de um ano inteiro. Imagina só, o negócio devia ser fantástico. E aquele livro do Wesley Caldeira, né, que chama mesmo, Ângelo, você tem ele em casa? Isso, da manjedoura Emaús. Ele fala para nós que Jesus, uma semana antes, ninguém sabia que ele ia ser crucificado, mas ele já estava pressentindo. Quando Maria pegou esse óleo tão especial para passar no pé, ele
já por inspiração, já percebeu que a hora dele estava pertinho de chegar. Porque eles tinham o costume de embalsamar as pessoas naquela época. Então eles passavam aquele monte de óleo para embalsamar, colocavam naqueles buracos de pedra, tampavam. Então Jesus percebeu naquele gesto de Maria, que ela lavou os pés, passou aquele óleo de nardo, opa, minha hora está chegando. E a gente vai ver duas vezes em que isso acontece. Dessa vez em que ele foi visitar Marta e Maria, e de uma outra vez que ele estava na casa de Simão e Maria de Magdala vai até lá. Eu já contei essa história aqui uma vez, que é uma das histórias, ao meu ver, mais bonitas do Evangelho, que é a transformação de Maria de Magdala, aonde elas pegavam, lavavam o pé de Jesus, se ajoelhavam, mostrando toda a humildade que elas estavam e que elas estavam submetendo as suas vidas aos ensinamentos de Jesus, à vontade de Deus. Então, nesse gesto que elas faziam, elas se submetiam à vontade de Deus, mostrando a grandeza de espírito que elas são. Nós aprendemos com Jesus que aquele que mais serve, o maior servidor, é o mais elevado, é o mais nobre, que o mais humilde é o maior no reino de Deus. E aí ela lavou o pé de Jesus nessa segunda vez, até que Jesus foi para a crucificação. E aí o importante para nós é analisar o comportamento de Marta e de Maria. Marta, a irmã mais velha, casada com Simão, recebeu Jesus muitíssimo bem, fez toda a tradição judaica de receber, cuidou da roupa, da casa, do alimento, estava tudo limpo, arrumadinho. E Maria estava sentada, ajoelhada, jogada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Quando a gente lê isso a primeira vez, o que vocês pensam? Qual das duas irmãs estava certa? A que ficou cuidando da recepção de Jesus ou a que ficou ouvindo Jesus? O que vocês acham? Dona Célia acha que é a que ficou ouvindo Jesus. Quem dá mais? As duas. E aí? Uhum. Começamos aqui, Dona Carlota rematou ali o ensinamento. As duas estão certas. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era Maria que estava certa. Eu achei que era só Maria. Eu falei assim, a outra ficou cuidando da casa, Jesus estava lá, como é que Jesus vai na casa e ela fica fazendo café, né? Pensei comigo. Mas, na verdade, é muito importante cuidar da casa, cuidar da refeição, deixar tudo limpo. O cuidar da casa, cuidar da refeição, do acolhimento de Jesus que estava lá, se a gente for olhar lá no livro Estudando o Evangelho do Martins Peralva, ele fala para nós que é quando a gente cuida da nossa vida material. Cuidar da vida material é importante. A gente consegue viver sem comida? Sem trabalho? Sem o dinheiro que a gente consegue comprar uma roupa, um remédio quando precisa, um livro escolar? Então a gente precisa de agir de vez em quando como a Marta. Que a gente precisa cuidar da vida material porque ela também é importante. Sem ela a gente não vive. Mas naquele momento que Jesus estava lá, elas não sabiam se seria a última vez que elas veriam Jesus naquela encarnação. Então, quando Maria, no meio daquilo tudo, parou e se concentrou totalmente em ouvir Jesus, ela também estava certa. Naquele momento, Martins Peralva chama esse momento de contemplação. É o momento da contemplação, que a gente para pensar na vida, que a gente se liga aos nossos benfeitores, que a gente vem na casa espírita ouvir o Evangelho, que a gente para pensar na parte espiritual da nossa vida, que também é muito importante. Quando
quando Jesus diz que aquela parte que Maria estava fazendo era a mais importante, é porque ela soube escolher, dentro daquilo que estava acontecendo, o que ela tinha que fazer. E eu acho que aí, para nós, é a parte mais difícil. Porque quantas vezes a gente se equivoca, a gente erra no nosso dia a dia por escolher ou ser Maria ou ser Marta. Às vezes a gente se preocupa tanto com a rotina do dia a dia, com os afazeres, cuidar da casa, das crianças, do trabalho profissional, quem está no meio espírita, a divulgação da doutrina, o trabalho, que esquece de parar e pensar se eu estou agindo correto, se aquilo é o melhor a fazer, se eu preciso parar um pouquinho para dar atenção para quem está do meu lado, para quem está precisando. A parte mais difícil para nós é no meio dessa correria do dia a dia, que é a vida de todo mundo é cheio de tarefas, de afazeres, é parar um pouquinho e ser Maria. Aí é que está o pulo do gato. Por isso que Jesus falou que aquela parte era mais importante. A gente trabalha o dia todo para quem trabalha fora. Quando eu estou na minha casa e eu só tenho aquele momentinho com a minha família, eu não posso fazer outra coisa. Aquele é o momento de eu ser Maria. Aquele é o momento de eu dar atenção, de eu receber atenção, de saber como está. Não quer dizer que eu vou deixar de dar o conforto, a comida, o agasalho. Se eu estou aqui em Dores e eu tenho um momentinho de estar aqui, é aqui que eu quero estar, é com vocês. Se cada um de vocês que mora aqui tem 7 dias na semana, mas é só segunda-feira que tem o centro, eu não posso fazer outra coisa na segunda-feira. Porque segunda-feira é hora de eu ser Maria. É hora de eu estar com Cristo. É hora de eu contemplar, de eu orar, de eu aprender e principalmente olhar dentro de mim. Quais são as minhas necessidades, as minhas expectativas de vida? Será que o que eu quero está alinhado com o que eu me programei na espiritualidade? Será que o jeito que eu estou conduzindo a minha vida é como Jesus quer que eu conduza? Se a gente não parar e pensar, a gente não consegue estabelecer essas reflexões. E a chance de nós errarmos na nossa caminhada diária é muito grande. Eu estava ouvindo o Wagner Gomes da Paixão e o Haroldo Dutra discutir numa palestra, depois vocês podem até procurar no Google, sobre exatamente esse assunto. E eles estavam falando, tem espírita que quer trabalhar muito. Trabalha, quando vê, cansa, não quer mais saber de espiritismo. Porque não parou um pouquinho para ouvir as suas necessidades íntimas. Às vezes a gente trabalha tanto que até adoece. A gente precisa parar e ser um pouquinho Maria. É a hora que a gente se fecha no nosso mundinho e vai pensar, estou agindo direitinho? Eu vou lá na segunda-feira, eu aprendo cada segundo uma lição. Eu estou fazendo o evangelho no lar em casa, eu faço, eu abro lá e leio aquilo que Jesus ensinou, eu faço a minha prece. Será que eu estou conduzindo bem a minha vida? O tempo passa muito rápido. A gente estava falando antes da gente entrar aqui, o quanto o tempo passa rápido. Nós ficamos aqui com vocês trabalhando todos os dias da semana, 5 anos. Ficamos 2 anos fora. Para mim parece que foi 6 meses, mas já faz 2 anos. O tempo passa muito rápido. Daqui a pouco a gente vai olhar, passou 6 anos, 10 anos. Será que eu consegui progredir nesse período? Será que eu continuo a mesma Cristiane que vocês me viram há 2 anos atrás? Tomara que eu tenha progredido. Porque pode ser que não. Se a gente não prestar atenção, não direcionar os nossos esforços para isso, a gente acaba fazendo os mesmos erros. Muito fácil para nós repetir os mesmos erros. Aqueles vícios antigos que a gente tinha, de ser chato, de ser implicante, de ser intolerante com as pessoas que vivem conosco, de não ter empatia pela necessidade do momento que elas estão vivendo. Se eu não escutar, não olhar para elas um pouquinho,
eu acabo errando na minha caminhada com elas. E são essas que estão bem pertinho de mim no meu dia a dia que são as mais importantes para mim. Não é à toa que a gente nasce na família que a gente nasce. Não é à toa que no meu trabalho profissional eu convivo com determinadas pessoas. Não é à toa que esse grupo aqui se reúne todas as semanas. E são com as pessoas que estão mais próximos que eu preciso mais ajudar, que eu devo mais para eles, e são as pessoas com maior capacidade para me ajudar, para me reconhecer, para me falar, olha, Cristiane, acho que esse jeito que você está fazendo não está muito bom, vamos fazer de um jeito diferente? Estou percebendo que hoje você está um pouco agitada, você não está bem? Estou te achando meio triste, como é que você está? Se a gente não tiver essa percepção com quem está do lado, não estou agindo no bem. Lembra aqui que o livro dos Espíritos fala para nós? Se a gente não estiver agindo no bem, eu estou fazendo o mal. Ou eu ajo no bem, porque se eu ficar parado, esperando a morte da bezerra, eu estou agindo no mal. Ah, mas eu não brigo com ninguém, eu não me intrometo na vida de ninguém, não faço nada, eu fico na minha. Estou fazendo mal. Ele é bem claro para nós. Ou a gente age no bem, se esforça, sai da zona de conforto, ou eu estou fazendo mal. Está lá, os espíritos são claros para nós. E aí, pensando sobre isso, não precisa responder. Vocês acham que estão saindo da zona de conforto? Vocês acham que estão agindo no bem? Não vou falar todos os momentos, mas quase todos os dias. Vocês acham que nós, né, eu me incluo nisso, a gente consegue dormir, pôr a cabeça no travesseiro e dormir assim bem tranquilo? Hoje eu fiz tudo o que eu podia fazer de bom, de bem para alguém, para mim, para minha família, para alguém no meu trabalho, no meu dia a dia. É uma pergunta, né? A gente não tem que fazer essa reflexão com frequência? Santo Agostinho pede para que a gente faça todos os dias. Mas a gente é preguiçoso, a gente não faz todo dia. Será que a gente consegue fazer pelo menos de vez em quando? E aí a gente vai lá em Emmanuel, né, para fazer uma reflexão para a gente. A gente está começando o ano, é hora de refletir e mudar. Fazer mudanças no bem. Emmanuel fala para nós, lá no livro Pão Nosso, que a gente rezar 5 minutos, apenas 5 minutos no dia, já vai mudar o nosso ambiente espiritual, a nossa psicosfera mental. Aí eu vou perguntar para nós. A gente para 5 minutos do dia para orar, para rezar? Pela carinha, eu acho que não. E assim, 5 minutos não é nada, né, gente, se a gente for pensar. Quantas horas a gente dorme? Quantas horas a gente está nos afazeres da casa, do serviço, do profissional, do serviço de casa? Quantas horas a gente está no batidão do dia da gente? Da televisão, da internet. Mas, às vezes, não são as palavras que é uma oração. Às vezes, a gente, um caladinho, a gente se policia de vários pensamentos que vêm até a gente. Uhum. Eu acho que já não deixa de ser uma oração. Com certeza, com certeza. Agir com consciência, agindo bem com consciência, é uma oração. Lembram de uma palestra do Divaldo, onde a Joana de Ângeles fala para ele que ele tem que rezar, que ele tem que orar? E ele fala, mas irmã, mas eu já fico, a minha vida é uma oração. Você precisa orar. É igual o livro dos Espíritos. Já estudei, não sei. Vamos de novo. É necessário. Evangelho a gente tem que dormir, acordar, pôr embaixo do braço, carregar, andar. Porque a gente precisa reler aqueles ensinamentos o tempo todo. E às vezes a gente perde muito tempo. A gente conhece pessoas que ficam o tempo inteiro no celular sem parar, né? Ali nas redes sociais,
É bom, claro, a gente vê um, vê outro, conversa com um, conversa com o outro, mas um tempo. Ficar o dia inteiro. Imagina a gente chegar aqui na casa espírita e todo mundo pega o seu celular e começa a mandar mensagens, ficar olhando na rede social. Agora é a hora da Maria. Não é hora de perder tempo. Agora é hora de cuidar de dentro, do espírito. Quantas crianças querem ter a atenção dos pais e os pais estão lá na rede social. Aí você olha, tá a criança, um ou outro. Um pouquinho, não tem problema nenhum. O que a gente sempre fala são os excessos. Né? A gente fala da rede social porque é moderno agora. Antigamente ficava lá no bar. Chegava do serviço e ia pro bar, não ficava em casa com a família. É errado ir pro bar? Um pouco, e não ficar exagerando, não. Mas ficar todo dia lá enchendo a cara, ir no bar, num ambiente ruim, é péssimo para qualquer pessoa. São os exageros que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida. Ah, eu vou ser só Maria, só vou ficar contemplando, orando, vendo o evangelho. Está errado, está? Porque tem que trabalhar. A gente tem que usar as mãos de Marta e o coração de Maria. Aí a gente tem o equilíbrio. Mas se a gente não procurar produzir, não serviu de nada. Alguém pode estar pensando assim, nossa, Cristiane, mas como é que eu vou produzir? Eu não sei o que fazer para agir no bem. Vamos colocar uns exemplos práticos para facilitar para quem está sem ideia? Alguém vai na padaria comprar pão? Levanta a mão. Alguém vai no supermercado? Vai na fila do banco? A gente não vai encontrar com pessoas na rua, nos lugares, na nossa casa, no trabalho? A gente não vai cumprimentar, não vai falar bom dia? Quando a gente fala bom dia, dá um sorriso. Irradia do teu coração uma energia boa. Faz uma irradiação mental. Sai aquela energia que vai chegar na pessoa para que ela tenha um bom dia. Às vezes ela só precisa dessa energia boa para ela sair daquele pensamento depressivo que ela está naquele momento, daqueles pensamentos pessimistas que ela vem na cabeça dela. Às vezes é essa irradiação mental que um de nós vai passar para ela que ela sai daquela faixa da sintonia ruim que ela estava. Às vezes a gente encontra com as pessoas na rua e elas só reclamam. Só falam coisas ruins, só falam coisas de doença, porque reclamar vira vício, vira hábito. E que a gente mude esse pensamento nela. Ela está falando isso para nós, a gente escuta e já muda o assunto. Fala, nossa, mas você viu, agora parou de chover, que delícia, né? Tá tão gostoso, o ar tá puro, tá gostoso, dá pra gente tomar um sol, dá pra gente caminhar com facilidade. Muda o pensamento, muda a sintonia. Ai, nossa, eu tô trabalhando demais, tá difícil meu serviço. É importante desabafar. É importante tirar as coisas ruins para fora para que elas tenham um tamanho menor. Mas só para isso. A pessoa falou isso para nós, é verdade, é cansativo, né? Tem dia que é difícil, tem dia que é mais trabalhoso. Você vai ver que vai valer a pena. Lá na frente o descanso vai vir. E ainda bem que você está bem para trabalhar, né? Tem pessoas que estão mais doentes, que iriam estar com essa força, não para diminuir a pessoa, mas para elevar. Para mostrar para ela que está difícil sim, mas que tem um monte de outras coisas boas. Que bom que a gente tem aquele ganha-pão. Que difícil seria se eu não tivesse aquele emprego, seria pior. Né? A gente sabe como é ruim não ter emprego. A gente já não teve emprego, às vezes alguém aqui não tem nesse momento. A gente sabe que não é legal. E a gente busca ter uma ocupação, primeiro porque é útil para nós, o trabalho enobrece o homem, e que sem isso a gente não tem dinheiro para viver a vida material. E a gente precisa disso. Às vezes chega e reclama, nossa, eu não aguento mais minha mulher, meu marido, isso. A pessoa falou, desabafou, coloca agora algo de bom no coração dela, enche ela com coisa boa, com tranquilidade, com paz. Olha que oportunidade boa de agir no bem que a gente tem todo dia.
Todo dia a gente tem essa oportunidade de agir no bem. Às vezes a gente vai sair com a cabeça tão cheia e às vezes vai ser a gente que precisa desabafar um pouquinho com o outro, para que o outro nos equilibre. Que a vida é assim, a gente dá e a gente recebe. Um dia eu estou boa para oferecer, outro dia eu estou precisando de receber. Só que se eu passar correndo no meu dia a dia e não falar com o outro, eu não recebo nem dou. E aí eu não estou sendo um bom espírita. O bom espírito e o bom cristão é a mesma coisa. O que caracteriza um bom espírita? Ai, ai, ai. O que caracteriza um bom espírito e um bom cristão? Isso. É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações e para ser cada dia melhor. Alguém aqui é perfeito? Eu? Ninguém. Mas a gente está se esforçando para domar aquilo de ruim que eu tenho? Cada um sabe o que tem de ruim ainda. Uns são invejosos, outros são impacientes, outros são malevolentes. A gente sabe. Mas eu busco refrear. Se eu sou agressivo, hoje eu já não ando armado, já não saio atirando, já não saio esfaqueando, igual a gente fazia antes. Né? Se eu tenho vontade de agarrar um pelo pescoço, eu me seguro, porque eu sei que isso não é bacana, isso não vai adiantar, não vai resolver o meu problema. Se eu já não agrido fisicamente, eu tento não agredir verbalmente. E aí o espírita de meia tigela que a gente fica xingando na cabeça, né? Mas o fulano vai ver, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente também tem que policiar os pensamentos. Né? A gente sabe que é importante policiar os pensamentos. Ah, Cristiane, mas ser espírita é muito difícil, dá muito trabalho. Alguém falou que viver era fácil? Quando a gente reencarnou, alguém achou que ia encontrar um mar de rosas aqui? Nenhum de nós. Todos nós sabemos que a vida é feita de alegrias, de desafios e que ela é maravilhosa. Ela só é ruim se o nosso olhar é ruim. Já perceberam quando a gente conversa com as pessoas e às vezes a gente fala alguma coisa e o outro entende completamente diferente do que eu falei? Já aconteceu com vocês? Porque cada um tem um pensamento. E às vezes ele acha que aquilo que ele está pensando é o que eu estou falando, o que eu estou desejando, é o que eu fiz. Mas cada um é de um jeito. Cada um tem um pensamento, um jeito de ser. Está errado? Não. Cada um é a somatória das vivências que teve. Aquelas pessoas que são mais endurecidas, que a gente conversa e já solta uma pedra assim, ela foi aprendendo que dentro da fragilidade dela, da sensibilidade dela, que as pessoas judiavam muito dela porque ela era muito sensível. E a sensibilidade já é um atributo bom da alma, de desenvolvimento da alma. Mas ela achou que não era, então ela se fechou no muro e dá patada para as pessoas não atingirem ela. Mas ela vai aprender que não precisa ser assim. Que as pessoas não vão feri-la se ela não permitir. Nós é que nos deixamos ferir. A gente só se deixa ferir naquilo que tem buraco emocional lá dentro, que é ferida da alma. Se alguém vira para Cida e fala, Cida, você é feia. Ela fala, sou nada, sou bonita. Para ela nem tchum. De repente eu falo para ela, eu sou mesmo, eu sou horrorosa. E ela começa a achar que é. Nenhuma das duas é. São lindas. Cada uma à sua maneira, a sua beleza é linda por dentro, linda por fora. Cada um é de um jeito. A gente é que se deixa ferir. E aí quando a gente vê no Evangelho de Marta e Maria, eles pedem para nós a nossa transformação íntima. O nosso equilíbrio da parte de Marta e da parte de Maria. E a gente vai vendo que esse pedido que Jesus faz através dessa história dessas duas, esse ponto de equilíbrio a gente tem que buscar em tudo na nossa vida. Quando a gente identifica algo que dói, como eu dei esse exemplo de você é feia, né?
psicólogos, como é que eles falam? Bateu, doeu, leva que é teu. É o reflexo. Se alguma coisa doeu, alguma coisa incomodou, não fica preocupado com o outro. Olha para dentro de si. Por quê? Por que a Nilce me falou, me doeu tanto, que eu estou incomodada, estou com raiva, estou injuriada com ela? A culpa não é dela. Às vezes o que ela falou é pequenininho. Mas aqui dentro tem uma rachadura que eu não cuidei, que eu não trabalhei. E aí vem o Evangelho de Jesus colocar todo esse remédio para tampar todas as nossas rachaduras. Falando para nós, olha, a vida não é fácil, mas olha com o olhar amoroso de Jesus. Lembra que Jesus tinha um olhar amoroso para todas as pessoas? E Ele nos convida a ter esse mesmo olhar amoroso. Primeiro conosco, porque quando a gente é muito culpado, o sentimento de culpa é muito forte, o sentimento de arrependimento das atitudes é muito forte, essa consciência de culpa impede a gente de evoluir. Então esse carinho primeiro tem que ser conosco. Esse olhar amoroso tem que ser conosco. Nossa, mas eu fui estúpida, por que eu falei com fulano daquele jeito? Da próxima vez, porque não dá para pôr a palavra de engoli-la de novo, né? Atitude feia, não dá para a gente pôr ela para dentro de novo. Da próxima vez eu vou tratar melhor o fulano. Enquanto isso, eu vou fazer preces por ele. Para que pelo menos aquele mal que eu causei, falando tudo aquilo que eu não devia, que eu me arrependi, eu ofereça, mesmo que seja através do meu pensamento, algo de bom para ele. E aí a gente vai trabalhando no nosso pensamento. Tem uma visualização terapêutica do Divaldo que eu gosto bastante, que é a do perdão. Quando a gente tem algum inimigo entre aspas, alguém que a gente não consegue se relacionar muito bem, ele sugere para nós que a gente faça uma visualização, uma mentalização com aquela pessoa. A gente faz as nossas preces, acalmou a mente, traz a pessoa na sua frente. Aí eu estou com raiva do meu chefe. Traz o seu chefe para a sua frente. Olha para ele. Aí ele é horrível, ele fez isso comigo. Tá bom. Mas ele é trabalhador, não é? Ele está se esforçando para ganhar o pão de cada dia igual a gente, não tá? Ele tem um monte de dificuldades com ele mesmo, com a família dele. Às vezes ele teve uma criação difícil. Às vezes ele é chefe, mas ele não tem tanto conhecimento para liderar a equipe, ou conhecimento naquela função. Para ele também é difícil ser chefe. Olha para ele com o olhar amoroso de Jesus, vendo nele alguma coisa de bom. Olhou, fez esse exercício mentalmente, se aproxima dele, porque ele está longe. Vocês estão vendo que ele está longe? E quando a gente está com o coração com inimizade, ele não chega perto do coração, a pessoa fica longe. Chega perto, dá um passo na direção mentalmente. Dá um passo na direção da pessoa que você está incomodada. A esposa, o marido, o chefe, o filho. Vai chegando perto. Você consegue chegar mais perto mentalmente, trabalhando o teu coração. Faz esse exercício toda noite. Até que em determinado momento vocês vão ver que aquela rusga dentro de vocês vai passar. Vocês vão conseguir abraçar aquela pessoa no pensamento. Conseguiu abraçar no pensamento, trazer para perto do coração, aquela mágoa já vai dissolvendo, já vai sumindo. Aí quando eu encontrar presencialmente com aquela pessoa, já vai ser mais fácil o relacionamento. Porque às vezes é difícil o relacionamento. Às vezes a gente vai encontrar com pessoa que já era inimigo desde vidas passadas. Às vezes é difícil alguns relacionamentos. E a gente precisa usar desses exercícios para conseguir quebrar aquela antipatia de anos de convivência ruim. E é um exercício que funciona, que vai trazendo dissolvendo essa mágoa do nosso coração. Eu posso ficar sem fazer isso? Pode. Só vai demorar mais para essa mágoa sair.
Mágoa é bom de sentir? Não. Rancor, raiva, é ruim, faz mal pra gente. Envenena a gente. Às vezes o outro nem sabe que eu estou sentindo, está bem, está numa boa, está feliz, porque ele não agiu no mal com pensamento pensado. Ele agiu sem querer e eu me ofendi. Então, quando eu faço esse exercício de trabalhar a dor do meu coração, faz bem é para mim. Quem ganha com isso? Sou eu. Divaldo conta uma história, eu gosto muito das palestras de Divaldo, vocês já perceberam, né? Divaldo conta uma história de uma senhorinha que morava numa rua onde as pessoas não tinham o menor relacionamento entre elas. Não é como Dores que a gente conversa com todo mundo. E uma das meninas que lá morava queria muito um vestido azul. E o pai não tinha condição de comprar na rua. Até que ele foi trabalhando com a esposa tal, e o sonho da menina era ter um vestido azul. E eles foram, conseguiram, trabalharam no Natal, conseguiram uma costureira que fizesse, arrumaram o tecido, colocaram o vestido azul na menina. E a menina era muito cativante, aquela coisa de criança pequena que a gente acha lindo, tudo é gostoso. E ela andava pela casa saltitante com aquele vestido azul, trazendo alegria para todo mundo. O pai e a mãe ficaram muito entusiasmados de ver o filho, porque a gente quer ver o filho feliz. A menininha feliz, pulando com aquele vestidinho azul. A mãe resolveu colocar fita no cabelo da menina. Ela tinha o cabelo comprido, fez 2 tranças e colocou fita, uma fita azul para combinar com o vestido da menina. Mais feliz ela ficava e mostrava e levantava o cabelo e a fita. E o pai falou, nossa, nossa filha está trazendo tanta alegria para casa e o nosso jardim está tão feio. Eu acho que eu vou arrumar o jardim. Fazia muito tempo que ele não cuidava das plantas do jardim. Foi lá, podou, colocou umas mudas novas, agou, o jardim começou a ficar bom. E eles entravam em casa e viam aquelas plantas desenvolvendo, começaram a entrar com outro ar dentro de casa. Aí tinha uma parede lá que estava toda mofada, e eles tinham uma vida mais difícil, uma vida financeiramente mais apertada. Conseguiram juntar um dinheirinho, ele conseguiu fazer um trabalho extra no fim de semana e tirou o mofo da parede. Foi lá, tirou aquele mofo da parede, pintou a parede, aí eles chegavam em casa com outro astral, porque o jardim estava bonito, a menina estava feliz, ela sempre punha aquele vestido para andar pela casa, onde ela ia, vira e mexe a mãe punha rabo, fazia uma trança com a fita azul e ela ficava feliz. A energia daquela casa começou a mudar. Os vizinhos começaram a perceber que eles estavam muito bem naquela família, todo mundo feliz, não havia mais grito, não tinha mais briga, não havia reclamação, nem a mulher, nem o marido reclamava de nada. Aí a vizinha olhou para o jardim do outro e falou, nossa, olha como está bonito o jardim e o meu só tem erva daninha, acho que eu vou tirar isso aqui daqui. Foi lá, a mulher no dia sentou, agachou, arrancou, capinou, tirou tudo lá, fez um jardim. O outro vizinho que estava com a porta caindo foi lá e arrumou a porta por inspiração dos outros. E eles foram fazendo pequenas mudanças nas suas casas, nas suas vidas. Só que notem, não era a pintura da parede ou o jardim que estava mudando, era a atitude íntima deles. Eles estavam olhando a vida com mais beleza, com mais leveza, com mais alegria, com mais amor. E Divaldo conta que cada um à sua maneira foi mudando o ambiente das suas casas, daquela rua, e aquela rua ficou diferente de toda a cidade, porque ali só viviam pessoas felizes. Não tinham problemas? Claro que tinham, mas elas encaravam a vida de maneira diferente. E ele conta isso para falar para nós o quanto é fácil a gente mudar uma sociedade. Começa com um grupo de pessoas assim, que vai mudando as suas vidas por dentro, vai trabalhando dentro de si, vai tendo equilíbrio, vai agindo no bem, vai escolhendo as atitudes que vai ter, pinta a casa mental, com uma tinta especial da compreensão, da amizade, traz leveza para a vida. E aí eu trabalho junto com ela, mas ela está tão bem que eu quero ficar perto dela, porque olha como ela está bem. Todo mundo ralando no serviço, mas ela está lá fazendo feliz. E aí eu fico perto dela e vou ficando mais feliz.
ela vem também, faz parte daquele grupo. E assim a gente vai mudando a sociedade. Muda uma rua, muda um bairro, uma cidade. Quando a gente olhar, a humanidade está regenerada. Ela mudou da noite para o dia? Não, mas eu fiz a minha parte. Eu, Cristiane, pequenininha, só uma no mundo, fiz a minha parte. Ela fez a dela. Ela fez a dela. Quando vê, essa porção de gente mudou a cidade que morava, mudou o bairro que morava, aquelas famílias que lá estavam. Olha como a gente muda de pequenos passos, de pequenas atitudes boas dentro de nós. Isso é difícil fazer, meus amigos? Pequenas atitudes dia a dia? Não é. Eu achava muito porque todo dia estava cozinhando, cantando, eu para ele. Todo mundo chamava atenção, ele visual de todo mundo. Aí eu falei, papai, não tem problema na vida, não tem problema. Nós também, eu estou também feliz de ver cozinhando e nós tristeza paga conta. Tristeza não paga conta. Uhum. E falou que ele me chamou. É isso mesmo, tristeza não paga conta. Vai ter dificuldade? Claro. Vai ter desafio, aborrecimento? Isso chama vida. Vai ter alegria, vai ter bons momentos, vão ter pessoas do lado que vão nos ajudar, vão ter amigos, familiares, espíritos desencarnados que vão nos ajudar, a equipe espiritual dessa casa que está sempre a postos para nos ajudar. Mas mesmo diante de toda essa ajuda, eu preciso fazer a minha parte. Se a gente não fizer, não adianta nada. Eles podem me empurrar para frente que eu não saio do caminho. Então, para a nossa reflexão, vamos pensar nisso. O que eu tenho que fazer todos os dias? Qual é a porção de atividade no bem que eu tenho que fazer todos os dias para a minha vida ser melhor? Jesus nos garante que se a gente fizer isso, a gente vai encontrar o reino de Deus dentro de nós, a paz dentro de nós, a alegria de servir, de aprender, a paz do dever retamente cumprido, a alegria de receber os amigos perto, o carinho dos amigos, encarnados e desencarnados. Emmanuel diz que toda vez que a gente se esforça no bem, os benfeitores se dobram em esforços para nos auxiliar. Então nós não vamos estar sozinhos em nenhum momento. Todos os momentos estaremos bem acompanhados. A partir do momento que a gente se decide a fazer a diferença na nossa vida, que o resto vem por acréscimo, os benfeitores vão estar sempre nos ajudando. E que bênção, não é, meus amigos? Que bom que assim é. E que Jesus possa amparar e fortalecer a cada um de nós, né, nesse ano de 2023, que se inicia, cheio de esperança, cheio de bons momentos que vão acontecer na vida de cada um de nós. Vai ser um ano de tantas mudanças positivas, ano de transição planetária, né? Que vai estar tudo uma ebulição, mas que dentro da gente a gente tenha paz. Mesmo diante de toda a transformação que é necessária para a humanidade, que a gente tenha paz dentro de nós, a consciência de fazer a nossa parte todos os dias. Muita paz nos seus corações, uma alegria imensa de estar juntos. Espero encontrá-los em breve, que Jesus os ampare.